Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a nível palavra, sentível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Papai, nós nos colocamos aqui para ouvir e para entender a Tua palavra. Espírito Santo, nós precisamos muito do Senhor. Que seja o Senhor a esclarecer a Tua palavra. Que possamos entendê-la para podermos praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós vamos meditar hoje é uma passagem muito conhecida de todos nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 1,4. Mas antes, deixa eu perguntar para vocês. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Não? Então, seja bem-vinda. Que você possa receber aí um abraço do pessoal assim, ó, de longe, porque a gente não pode abraçar ainda. Em breve estaremos abraçados, né? Que Deus te abençoe, viu? Os diáconos vão te entregar um panfletinho, tá bom? A senhora só mantenha a mão levantada para os dos diáconos. Quem que está no diaconato? Tem alguém perto? Ok, beleza. Então, amém. Então, vamos lá, gente. João 11, 1, 44. A maioria de nós já conhecemos essa passagem, amém? É uma passagem linda. Todos conseguiram achar? Amém? Acho que tem pessoas que estão procurando ainda. Quem não encontrou, pode ficar calado. Quem encontrou de célula aí, gente? Então, amém. Glória a Deus. Todos encontraram. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: vocês podem sentar, viu, gente? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus,
encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Repitam comigo: 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Queridos, essa passagem é uma passagem maravilhosa. A ressurreição de Lázaro é o 7º e o maior dos milagres públicos operados por Jesus, registrado no Evangelho de João. Ele foi realizado na última semana antes de Jesus ser crucificado. E com esse milagre, Jesus despertou mais ainda a fé dos salvos. Jesus os estava fortalecendo para que os cristãos, por tudo aquilo que eles iriam passar logo após a morte do Senhor. Quantos ensinamentos, queridos, quantos ensinamentos nós temos nessa passagem. Eu mesmo já ministrei outras vezes sobre essa passagem, com Deus me chamando, me mostrando outros pontos. Mas hoje o Senhor me trouxe algo diferente aqui nesta passagem. E foi muito interessante quando a Hélida estava ministrando louvor, que ela pôde falar algo da experiência dela com a mãe dela e de perceber Deus chamando para a intimidade. Da mesma forma, foi o Gustavo quando veio trazer a palavra. Ele trouxe a mesma mensagem de uma outra forma, Deus nos chamando para a intimidade. E eu vou falar sobre isso, Deus chamando-nos para a intimidade. Deus quer isso de nós. Quando nós estamos nesse mês
focados no jejum e na fé, nós estamos chamando e despertando a igreja para a intimidade, para o a sós com o Senhor. Amém? E eu gostaria de começar trazendo para nós o versículo 3. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que são importantes destacar, que são vários, são muitos, mas eu quero destacar apenas alguns dentro do que nós estamos estudando, que é o jejum e a oração. No versículo 3 diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Queridos, eu fico imaginando as irmãs de Lázaro. Eram somente os 3. E pelo que nós lemos na palavra, quando nós lemos os evangelhos, nós verificamos que eles eram unidos, que eles se respeitavam, eram atenciosos, eles eram hospitaleiros, eram amorosos, e eles eram amigos de Jesus. Eu creio que quando elas pediram para chamar Jesus, elas já estavam perdendo a esperança. É costume dos judeus orar e jejuar. Então, com certeza, elas já estavam jejuando e orando. Os amigos e parentes já estavam jejuando e orando por Lázaro. Em todo tempo, queridos, nós aprendemos que nós devemos orar e jejuar. Mas nesses momentos desafiadores, esses momentos que muitas vezes nos sentimos sós, abandonados, às vezes pensamos que o Senhor nos abandonou ali, nós precisamos mais do que nunca intensificar as nossas orações e os nossos jejuns para nos aproximarmos mais de Deus. Como nós aprendemos aqui neste mês, com todas as ministrações, o jejum não é uma troca com Deus. O jejum é para trabalhar a nossa alma, é para trabalhar o nosso eu, é para trabalhar o nosso espírito, as nossas vontades que estão na nossa alma. Então o jejum nos faz com que a gente coloque a nossa alma no lugar dela. Olha, fica quietinha aí, obedeça, deixa que o espírito haja. Então para isso é o jejum. E quando nós jejuamos, nós clamamos a presença do Senhor e somos fortalecidos. No jejum nós somos fortalecidos. Porque muitas vezes, quando nós estamos ali com fome, com vontade de comer, e é tão interessante, eu não sei se vocês têm observado isso, mas quando você faz jejum de algo específico, como por exemplo, né, meu amado aqui que ama doce, e o jejum dele é de doce, gente, eu ganho doce à vontade. Porque o que ele ganha de doce, em tudo quanto é situações, ele ganha doce. E o doce vem para nós. O que o inimigo está fazendo com isso? Tentando a alma dele. Olha, come só um docinho. Isso aqui não tem problema não. Faça isso. Mas o que ele está fazendo? Dominando aquilo que é algo que é desejo da alma dele. Então, queridos, quando nós fazemos isso, existe uma guerra, sim. Uma guerra espiritual sendo travada. E o jejum nos fortalece para essa guerra. E eu fico pensando nelas aqui neste momento. Elas clamaram ao Senhor. Elas o chamaram. Mas antes disso, com certeza, elas estavam jejuando. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que quando você está jejuando, quando você está orando, o manifestar a glória de Deus é presente. E eu quero que a gente leia o versículo 4, que diz o seguinte: ao receber a notícia, olha só, Jesus, quando recebeu a notícia, então ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tudo que Jesus ensinou, quando ele esteve aqui na terra e fez, o único propósito era manifestar a glória de Deus. Também, querido, quando nós nos encontramos em situações de desafios no nosso dia a dia,
O que nós precisamos é olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós estamos glorificando a Deus. Com as nossas atitudes, dominando o nosso eu, a nossa vontade, nós glorificaremos a Deus. E o jejum nos fortalece. O jejum faz com que a gente coloque a nossa alma no lugarzinho que ela tem que ficar. E o terceiro ponto que eu quero passar para nós, quando nós estamos enfrentando momentos de desafios, como os momentos que temos enfrentado, é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E no versículo 6, diz o seguinte: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Queridos, eu fico imaginando se as irmãs, Maria e Marta, soubessem disso. Jesus foi e ainda ficou lá demorando. Aqui não fala que Jesus estava ocupado, que ele não podia sair, não. Diz que ele ainda se demorou. Ele ficou sabendo, mas ele ficou lá, calmo, tranquilo, lá, esperando o momento. O que o Senhor nos fala aqui? Não se desespere. Não se desespere. O Senhor está no controle de tudo. Elas não estavam vendo o que estava acontecendo, elas não estavam vendo o que Jesus tinha falado para os seus discípulos. Deus está no controle. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Confie em Jesus, queridos, jamais nas suas emoções. Nós não devemos confiar nas nossas emoções. As nossas emoções, elas são assim, alto e baixo, alto e baixo. Nós não podemos confiar nela. Nós não podemos confiar nas nossas emoções para dizer se nós gostamos de uma pessoa ou não. Porque de repente você é apresentado para uma pessoa, num dia que você não está bem, você vai dizer, não fui com a cara daquela pessoa. Mas se for um dia que você está bem, não, aquela pessoa é jóia e tal. Então não vai pelas suas emoções. Descanse no Senhor. Continue firme no seu propósito de oração e jejum. Saiba que Ele tem o controle do tempo e de tudo. Ele tem o controle do princípio e do fim. Ele é o alfa e o ômega. Descanse. E o quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês é confiar no Senhor. Versículo 11 e no 14. Quando você está jejuando e quando você está orando, querido, existe apenas uma palavra de comando, a palavra do Senhor. Não vá pelo que fulano falou ou ciclano falou, mas vá pelo que a palavra te orienta. Confie na palavra. No versículo 11 ao 14 diz o seguinte: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Queridos, como nós lemos aqui a passagem, Jesus estava com os discípulos. Mas eles não estavam entendendo nada também não. Eles receberam uma mensagem que Lázaro estava doente e Jesus ficou quieto. E de repente Jesus chega para eles e fala que ele adormeceu. E quando Jesus fala para eles que ele adormeceu, e fala que vai para despertar, eles pensam que ele está apenas dormindo, um sono normal. Mas então Jesus diz claramente para eles: olha, Lázaro morreu. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não entendemos a voz dele. Nós não compreendemos. Se você não compreender, não haja, não faça nada. Busque resposta, porque Ele vai esclarecer.
Não vai para um, não vai para outro. Nossa, eu estou orando, estou jejuando. Deus falou isso comigo. Aí você chega para uma pessoa que não tem maturidade espiritual e compartilha com ela. A pessoa não sabe nada, te direciona para outro lugar. Não, querido. E se alguém compartilhar algo com você que você não sabe, eu falo assim, olha, eu vou orar com você para que Deus traga luz a essa situação. Porque Deus não deixa nenhum de nós ficarmos sem resposta. Ele sempre nos dá a resposta. Mas sabe o que acontece? Nós somos apressados. O nosso tempo hoje é de tudo tem que ser muito rápido. Você pega uma comida congelada, põe no micro-ondas, 5 minutinhos está pronto, você já está comendo. É tudo assim. Você quer comer alguma coisa, você pede para o delivery, eles já entregam para você. Tudo está sendo muito rápido. E aí nós pensamos que o nosso Deus também tem que ser na velocidade que nós estamos. Ele não anda conforme o nosso tempo. Nós que devemos andar conforme o tempo dele. É ele que é o soberano. É ele que é o rei. Nós somos servos. Nós somos filhos. E como a palavra nos diz, há tempo para todas as coisas. Os discípulos, queridos, eles não entenderam. E eles não estavam entendendo em nada. Tanto que Tomé fez um comentário muito estranho. Ele disse, vamos também nós para morrermos com ele. Jesus havia acabado de dizer que ele havia morrido, mas que ele ia despertá-lo. Mas Tomé não estava entendendo nada, aí Tomé fala, vamos que a gente vai morrer junto. Sei lá o que estava passando na cabeça de Tomé ali naquele momento. Quantas vezes nós já não nos encontramos como Tomé, sem entender nada do que está acontecendo, nada do que está ocorrendo. Nós oramos, nós jejuamos para fortalecer o nosso espírito, mas a resposta que almejamos não vem. Aquela resposta que você almeja não vem. Pelo contrário, vem outra. Mas o Senhor diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus. Aleluia! Aleluia! Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pode sonhar ou imaginar. Ele tem algo muito maior. Portanto, não se preocupe. Seja a resposta que vier, só confie no Senhor. Só descanse no Senhor. Confie nele. E o quinto ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é que se você está em jejum e está em oração, o Senhor realizará o impossível. Ele realizará o impossível. Versículo 20 e 22. No 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Esta é a confiança que todos nós precisamos ter em Jesus. Ele, queridos, é o nosso intercessor. Tudo que ele pedir ao Pai será concedido. Guarda isso no seu coração. Tudo que Jesus pedir ao Pai será concedido. Lembre, ele é o nosso intercessor. Ele conhece o Pai e o ama. Jamais ele vai pedir algo contrário aos propósitos do Senhor.
Nós precisamos conhecer Jesus como Marta o conhecia. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Elas estavam aguardando, ansiosas, para que ele viesse salvar o seu irmão da morte. E quando chega, Lázaro já estava morto, sepultado, há 4 dias. Elas já deviam estar sem esperança nenhuma de Jesus ir. Na mente delas, elas deviam estar pensando, porque naquela época não tinha Wi-Fi, celular, não tinha nada disso. Então elas deviam estar imaginando que Jesus estava preso por uma situação difícil dele chegar. E quando ele chega, elas olham para eles, mas o coração aflito, porque o irmão já morreu. Ele já foi sepultado. E é tão interessante que quando Jesus chega, Maria, só ela, se apresenta a Jesus. Aliás, Marta, só Marta apresenta-se a Jesus. Maria fica lá. Mas Maria só vai até Jesus quando ele a chama. Marta, assim que ficou sabendo, foi correndo, foi para lá. Maria ficou quieta. Ela estava desanimada, com certeza. Já confortada e crendo que era aquela a resposta. Mas aí Jesus o chama. Ouça, aprenda a ouvir a voz do seu Senhor. Aprenda a ouvir quando Ele fala com você, quando Ele te chama, quando Ele te orienta. Porque assim, é o nosso 6º ponto, você verá o milagre acontecer. Quando nós estamos em jejum, em oração, estamos em sintonia com o Papai, estamos em sintonia com Jesus, com o Espírito Santo. E aí, quando nós o ouvimos, nós podemos ter certeza do milagre. E no versículo 39 ao 40 dizem assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quer dizer, eu não sei o que passou na mente delas, mas eu imagino que na hora que ele pediu para tirar a pedra, ela possa ter imaginado que ele iria entrar, alguma coisa nesse sentido. E lá dentro, fechado, tudo abafado, devia estar um cheiro horrível mesmo. E ela queria proteger o Senhor. Mas o Senhor responde para ela: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Queridos, você só vai ver a glória de Deus se você crer. Somente quando nós cremos, nós podemos ver a glória de Deus. E no 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, quando nós enfrentamos situações de enfermidades, problemas familiares diversos, situações na área financeira, vemos as nossas forças se esvaírem. Mas esse é o momento de nos lembrarmos das promessas do Senhor. É o momento de sabermos que Ele jamais, jamais nos abandonará. O Senhor diz na sua palavra: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, ainda que mama? Pode. De sorte que se não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei. Não me esquecerei. Repete comigo: não me esquecerei de você. Fala assim: Ele não se esquecerá de mim. Ele não se esquecerá de você. Nós sabemos que é muito difícil uma mãe esquecer um filho que ela está amamentando. Não tem como.
quem já foi mãe aqui e amamentou, sabe que não tem como você esquecer seu filho. O leite, o tempo todo, chama pelo bebê. O nosso corpo é transformado. E há uma conexão muito forte entre mãe e filho. E o Senhor está dizendo aqui, mesmo que uma mãe que amamente se esqueça do filho, eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço das suas orações. Eu não me esqueço do tempo que você tem dedicado em estudar a palavra. Eu não me esqueço do tempo em que você tem clamado e chorado. Eu não me esqueço de você. Você é único no meio de uma multidão, você é único. O Senhor tem um olhar para você, para cada um de nós. Quando temos uma vida de intimidade com o Senhor, através do meditar na palavra, ruminando a palavra, da oração, da fé, do jejum, Ele jamais o esquecerá. Mesmo que você não tenha forças para orar, Ele vai levantar intercessores para sustentar para te sustentar, para que você possa receber a vitória. Eu creio que a maioria aqui já passou por situações onde as forças nós não tínhamos mais. Eu mesma já passei por isso várias vezes. Momentos onde que parecia que eu não ia ter força. Mas o Senhor sempre levantou pessoas para me sustentar. Sempre teve pessoas orando comigo. Muitas pessoas às vezes nem sabiam. Pessoas que estavam em Belo Horizonte ligavam para mim, olha, eu estava orando e Deus pediu para eu interceder para você e eu estou te ligando porque eu estou orando por você. Queridos, você não conhece todos os seus intercessores. Nós temos aqui a Torre dos Gedeões. E na Torre dos Gedeões nós oramos por todos os cristãos. Por todos, espalhados pelo mundo. E da mesma forma que nós fazemos isso orando, quantos cristãos não estão orando por você agora? Quantos não estão intercedendo por você agora para que você esteja de pé? Da mesma forma que você ora pelos seus irmãos em Cristo, quando você está lá no seu quarto, no seu lugar onde você está orando, e Deus te leva a orar por um país, ou Deus te leva para orar por uma igreja, uma determinada igreja, Deus está levantando intercessores. Da mesma forma que você faz, Deus levanta outros para interceder em seu favor. Queridos, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eles estão cuidando de nós em cada detalhe. Por isso a importância de nós termos os nossos olhos fixos no Senhor. Nesses dias, nesse período, quando começou a pandemia, nós tivemos a oportunidade de crescer. E nós temos crescido como pessoas. Eu me lembro aqui, quando nós íamos gravar os cultos online sem ter ninguém na igreja. Gente, era tão difícil. Doía tanto, era tão ruim ver essa igreja vazia. E a gente não sabia quando é que nós poderíamos estar juntos. E agora, cada vez mais nós estamos chegando mais pertinho. Cada vez mais nós estamos voltando. Nós fomos feitos para termos relacionamento. Nós fomos criados para andarmos juntos. Nós fomos criados para um orar pelo outro. Nós fomos criados para um jejuar pelo outro. Porque quando nós estamos jejuando em propósito da vida do irmão, nós estamos sendo fortalecidos para termos uma intimidade maior. E quem sabe Deus vai trazer uma palavra para nós entregarmos para o nosso irmão. Nós estamos juntos agora para a glória de Deus. A igreja está se levantando, então é um momento, mais do que nunca, nós precisamos orar e jejuar.
Nós precisamos nos consagrar. Buscar essa intimidade que a Élita falou, que o Gustavo falou, nós precisamos ter essa intimidade com o Pai. Quando nós jejuamos, nós olhamos para dentro de nós e vemos quem somos. Porque a nossa carne, a nossa alma grita. Ela grita. Quantas vezes a pessoa está de jejum e fica mais nervoso, não sabe nem por que está nervoso. Fica irritado. Não sabe por que está irritado. Mas é porque a carne está gritando, a alma está gritando. Nós vimos muitos milagres aqui. Muitas coisas aconteceram, muitos testemunhos houveram. Nós vimos o milagre, como o da irmã Marlene. Ela vai vir dar o testemunho para nós. Todos nós acompanhamos e nós estivemos orando por ela. Nós estivemos juntos. Nós estivemos juntos com a Mirley. A Mirley também vai vir dar o testemunho dela, queridos. Um dia a mais, e a Mirley não estaria conosco. Um dia a mais, que ela não fosse hospitalizada e tivessem as condutas que foram necessárias, ela não estaria aqui mais conosco. O caso dela foi muito grave, muito sério. Tanto é que ela ainda está se recuperando, já tem 20 dias, e ela ainda está recuperando. E falta ela fazer outra cirurgia. Mas ela já está bem. Mas nós estivemos junto com ela, ela não tinha força para orar. Nem a irmã Marlene tinha força para orar. A irmã Marlene nem sabia o que estava acontecendo com ela. Mas a igreja estava unida em oração. A igreja estava unida num propósito com o Pai. Nós estávamos em unidade. Em unidade. Queridos, quantas crianças nasceram nesse período? Olha que maravilha. Isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Filho é herança do Senhor. E nesta igreja muitas crianças nasceram. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas que estavam com problemas financeiros e os problemas foram sendo resolvidos, pessoas que estavam desempregadas e conseguiram o emprego, estão trabalhando, quantas pessoas? Quantos casamentos, querido? Foi o ano que teve mais casamento. Nessa pandemia foram muitos casamentos. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus. É bênção de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Quantos casamentos ainda vão ter? Porque Deus está abençoando o seu povo. Deus ama o casamento. Deus ama o casamento. Nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Queridos, nesse período de pandemia, foi o período que a igreja, em 11 anos de igreja neste local, foi o ano que a gente mais investiu nela. Tanto nela como no Criaste. Parecia que era um tempo e que não ia ter recursos, mas foi o período que a gente mais auxiliou pessoas externas, pessoas que precisavam de socorro e nós socorremos. Nunca faltou nada para socorrer essas pessoas. Socorremos as pessoas da igreja que precisavam. Às vezes a pessoa precisava de um açúcar, nós não tínhamos açúcar aqui. E falava com a gente, daí a pouco o açúcar chegava e a pessoa era suprida. Sabe, tudo que a gente precisou para incrementar a parte das mídias, né, no início, com maior dificuldade. O pastor Daniel lembra, né, pastor, com celular, aquela coisa toda. Mas a gente estava conseguindo. A TVI abriu portas para que a gente pudesse pregar. E, queridos, foi muita coisa que o Senhor nos deu. Isso é a bênção de Deus. É Deus mostrando, enquanto o mundo está ali passando por diversas dificuldades, nada tem faltado para o meu povo.
Nada tem faltado, queridos. É oração e jejum.